Você também tem que ensinar o planejamento para o seu filho. Eu fazeria isso com o meu. Mostraria para o meu filho como organizar metas claras. Juntar dinheiro para um brinquedo, juntar dinheiro para um passeio. Você vai mostrar para o seu filho que planejar é transformar sonhos em realidade. Então isso vai ficar fixo na cabeça da criança também. Se eu tivesse que ensinar meu filho sobre dinheiro, eu começaria por aqui. Porque dinheiro não se vence com sorte. Dinheiro se vence com estratégia. Educação financeira não é sobre números complicados, é sobre valores e escolhas. Quanto mais cedo o seu filho saber sobre esse assunto, mais cedo ele terá uma liberdade financeira. Gostou desse conteúdo? Já fica até o final desse vídeo que eu vou estar te explicando e chama o seu filho também para ver esse vídeo e ensina ele sobre educação financeira. Hoje eu vou mostrar quais lições eu passaria para o meu filho se eu tivesse um. Então você tem filho? Já anota tudo, para ele entender que dinheiro é uma ferramenta e não um problema. Eu ensinaria ao meu filho sobre o valor do trabalho. Mostraria para ele que cada real vem com esforço, porque dinheiro não nasce árvore. Dinheiro nasce com dedicação e responsabilidade. Você pode fazer algumas brincadeiras com seu filho. Ia dar algumas tarefas em casa para ele e se ele concluísse, eu ia recompensar com moedas. Mostrando para ele que o dinheiro é fruto da ação. Não adianta você ficar só na teoria com seu filho, ainda mais se for criança. A criança, ela aprende fazendo e a criança, ela aprende com exemplo. Depois que meu filho ganhasse esse dinheiro, eu iria ensinar ele a guardar o dinheiro e o porquê ele tem que guardar. Explicaria para ele, filho, primeiro você tem que poupar o seu dinheiro para depois você gastar. Explicar para o seu filho que ele precisa separar uma parte do dinheiro dele para o futuro, isso cria disciplina e segurança. Você pode criar um exemplo prático para o seu filho. Ensina para o seu filho que ele tem que poupar 10% da mesada dele em um cofrinho antes que ele possa gastar o restante. A partir do momento que você coloca na cabeça da criança que ela tem que poupar, se pagar primeiro para depois gastar, ela já vai conseguir administrar o básico do dinheiro e vai estar na frente de 95% da população brasileira, porque as pessoas não poupam, elas gastam primeiro. Você tem que mostrar para o seu filho a diferença entre a necessidade e o desejo. Ensina seu filho a pensar antes de ele gastar. Isso é realmente necessário ou é só um impulso? Você pode vir com um exemplo. Fala assim, filho, você tem um boneco do Homem-Aranha. É necessário você comprar outro boneco do Homem-Aranha? Ou você só quer aquele porque você viu e ficou feliz ali na hora e é por impulso? Será que é necessário você ter 2 bonecos do Homem-Aranha, sendo que você já tem um que está novinho ali e dá para você brincar? Então você tem que começar a colocar alguns gatilhos na cabeça da criança. Essa reflexão e esse exemplo que você está fazendo com ele vai evitar que no futuro, quando ele tiver um jovem, um adulto, a ter dívidas. Ele pode até ter dívida, mas é uma dívida controlada. Você também pode fazer outro exemplo prático para ficar gravado na cabeça da criança. Você vai comparar a compra de um doce por impulso e a compra de uma necessidade que seria um material escolar para o seu filho. Então você vai mostrar essas duas coisas e por que uma coisa é necessidade e a outra é por impulso. E qual é a diferença entre o doce, que ele vai comer ali no curto prazo, e entre o material de estudo, que ele vai passar um ano todo estudando e vai precisar daquilo no longo prazo. Então você vai mostrar a necessidade, que é para o longo prazo, e o impulso que ele vai consumir ali no curto prazo, mas depois vai acabar e ele pode ficar com a dívida ou pode ficar sem esse dinheiro. Então mostre isso para ele ou para ela. Você também tem que ensinar o planejamento para o seu filho. Eu fazeria isso com o meu. Mostraria para o meu filho como organizar metas claras. Juntar dinheiro para um brinquedo, juntar dinheiro para um passeio. Você vai mostrar para o seu filho que planejar é transformar sonhos em realidade. Então isso vai ficar fixo na cabeça da criança também. Não pode faltar o investimento para o futuro. Explique para o seu filho que guardar dinheiro não é só acumular. É fazer o dinheiro trabalhar para ele. Mesmo pouco, quando você investe cedo, multiplica-se grandes resultados. Mostre para o seu filho, se ele guardar R$10 todo mês, no final do ano vai dar R$112.
Em anos, isso pode dar centenas de milhares de reais para ele. Ensine para o seu filho generosidade e consciência também. Porque o dinheiro, ele também serve para ajudar. Ensina ele a compartilhar e ter consciência social. Isso acaba formando o caráter do seu filho junto com as finanças. Você quer isso para o seu filho, não quer? Eu tenho certeza que você quer. Então faça isso. Vamos trazer um exemplo prático. Você pode ensinar o seu filho a doar parte da mesada para quem precisa ou fazer alguma ação solidária com o dinheiro dele. Você pede para o seu filho comprar um pacote de pirulitos e distribuir no parque para outras crianças e mostrar para ele, olha como o dinheiro pode trazer felicidade para outras pessoas. Então você pode ajudar outras pessoas quando você tem dinheiro. Além do seu filho saber administrar dinheiro, ter dinheiro, pensar no futuro, ele também vai conseguir ajudar as outras pessoas. E você vai ser um pai muito orgulhoso. Quando ele tiver adulto, você vai estar assim, ó, essa missão foi cumprida. O objetivo não é que seu filho tem que parecer ser rico. É garantir que ele fique bem de verdade no futuro. Vou trazer alguns exemplos para você ver como o longo prazo já ajuda no investimento. Então, se você ensinar seu filho a investir desde pequeno, a controlar o dinheiro desde pequeno, vai colher bastante frutos. Se uma criança aprende a guardar R$ 20 por mês desde os 10 anos, aos 20 terá mais de R$ 2.400 guardados. Se ele investir esse dinheiro, ele pode até dobrar esse valor. Agora, imagine se você tira uma porcentagem desse dinheiro para guardar para o futuro do seu filho, para uma faculdade ou para fazer um estudo fora do país. Você está vendo como você consegue planejar o futuro do seu filho e garantir que ele tenha um futuro próspero e bom? Quando o seu filho aprender a diferenciar desejo de necessidade, evita que quando ele estiver jovem e adulto, caia na armadilha do cartão de crédito e do empréstimo pessoal. Educação financeira é como você plantar uma árvore. Quanto mais cedo, mais forte ela cresce. Agora pensa que o cérebro do seu filho, ele é um adubo, ele é uma terra fértil. Então planta essa árvore, faça ele aprender sobre educação financeira e mostre esse vídeo para ele. E você também pode anotar todos os exemplos e fazer umas brincadeiras com seu filho, que eu tenho certeza que no futuro você vai me agradecer e o seu filho vai te agradecer e falar que você foi um ótimo pai e uma ótima mãe. Educação financeira para os seus filhos não é sobre números, é sobre valores. Quem aprende e ensina seu filho logo cedo, ele consegue conquistar uma liberdade financeira. Esse vídeo faz sentido para você? Compartilhe com o máximo de pessoa possível que você conhece que tem filho ou que pretende ter um filho. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Assista com seu filho, assista com a sua esposa, assista com seu marido, assista com a sua família, compartilha com todo mundo. Comenta se o seu filho gostou ou não das brincadeiras. Comenta se isso fez sentido na vida do seu filho, se ajudou o seu filho a entender sobre educação financeira, que eu vou estar lendo todos os comentários. E já compartilha esse vídeo com geral, hein? Compartilha com geral. E mete aquele dedão, aquela voadora no like. Já dá aquela voadora no like, já chega quebrando tudo. Dá aquela voadora no like, mete o dedão no like aí para você estar ajudando a recomendar meu vídeo para outras pessoas que têm filho. Que eu tenho certeza que isso vai ajudar elas e vai mudar o modo de pensar sobre o dinheiro. E pode mudar uma geração da família delas, como também pode mudar da sua. Gostou desse vídeo? Já me segue, porque aqui a gente fala de economia na vida real e de como administrar o seu dinheiro corretamente.